Existem falhas nas nossas vidas, no nosso caráter, que a gente custa para transformar ela nas nossas vidas, né? E talvez é custoso essa transformação porque a gente não identifica ela como uma falha. Ou então pode ser que a gente não se incomode com ela também. Ou então talvez a gente não transforma essa falha nas nossas vidas porque a gente nunca foi instruído em relação a ela. Se você é impulsivo ou se você conhece pessoas impulsivas, esse vídeo é para vocês. Olá, eu me chamo Lara Pires, este canal é o Apenas um Passo. E é o canal que tem ajudado você a dar passos mais largos. Então, para você também ajudar esse canal a dar passos mais largos, se inscreva, compartilhe os vídeos, coloque o teu joinha aí nos vídeos que você gostar, nos ajude nessa divulgação. Hoje eu vou falar sobre impulsividade. E aí, você é uma pessoa impulsiva? E o que é ser impulsivo? Impulsivo é aquela pessoa que reage de acordo com as emoções dela, né? Então é uma pessoa que ela fala coisas, que ela toma atitudes movidas pelas emoções, né? Ela não pensa para fazer aquilo, ela simplesmente, a hora que ela viu, já foi, já fez. A pessoa que é impulsiva, ela não pensa em nada. Ela não pensa se ela está certa ou errada, ela não pensa nas consequências daquelas palavras, daquelas atitudes, ela não pensa na circunstância daquele momento, ela não pensa no ponto de vista da outra pessoa, ela simplesmente não pensa, né? E o não ser impulsiva não quer dizer que a pessoa ela vai ser totalmente racional, né? Não vai agir em nada com as emoções, não. Mas sim agir com as emoções equilibradas, né? Agir com as emoções ideais. Então, assim, por exemplo, a pessoa que ela não é impulsiva, ela vai agir com paciência, né? Paciência é uma emoção, é um tipo de emoção. Ela vai agir com amor, ela vai agir com bondade, ela vai dar preferência para os sentimentos ideais, né? Para os sentimentos que vão trazer um bom fruto ali, uma boa consequência para aquela pessoa. E, gente, não ser impulsiva não quer dizer você deixar de ser você, mas é ser você de forma melhorada. Quantas pessoas que perderam as suas vidas porque foram impulsivas? Quantas pessoas que tiveram grandes prejuízos porque foram impulsivas? E quanta gente que vive levando essa falha, né, de caráter, a impulsividade, levando essa falha a vida inteira ali, na mochila, e elas nunca deram uma oportunidade de mudança para elas, né? E eu digo, gente, que a impulsividade, ela é um comportamento marionete. E o que seria isso, né? É um tipo de comportamento que ele é totalmente dominado pelas emoções daquele momento da pessoa. Então, se a pessoa ela tá com ódio, a impulsividade vai ser de acordo com aquele ódio que ela tá, né? Se a pessoa ela tá magoada, a impulsividade dela vai ser de acordo com aquela mágoa que ela se encontra. Se a pessoa tá triste, a impulsividade vai ser de acordo com a tristeza dela. Então, como trabalhar a impulsão nas nossas vidas? Tem uma forma da gente trabalhar biblicamente falando, tá? Então, primeira coisa em relação a qualquer falha na tua vida, em relação a qualquer ponto, né, na tua vida que você precisa mudar,
é reconhecer. Primeiro você precisa reconhecer, cara, eu sou impulsiva, né? Eu sou impulsivo, nossa, é uma coisa, ó, naquela situação me prejudicou, nessa situação está me prejudicando, pois é uma coisa que eu tenho e que eu preciso mudar. Então, primeira coisa é você reconhecer. E é a partir do reconhecimento que a gente se arrepende. Porque se a gente não reconhece, a gente não se arrepende, né? E se arrepender é mudar de atitude, né? Não é só ficar, ai meu Deus, me perdoa, mas um minuto depois já tá fazendo a mesma coisa. Não. É realmente pedir perdão e assim, gente, eu preciso mudar. Deus, eu preciso mudar. Me ajuda a mudar, tá? Então, a primeira coisa a fazer é isso. A segunda coisa a fazer é fazer o contrário do que a impulsividade te pede. Então, te propõe, aliás, né? É fazer ao contrário do que a impulsividade te propõe. Então, a impulsividade, ela te propõe reagir. O que você precisa fazer? No lugar de reagir, para, respira, pensa, né? A impulsividade, ela propõe você a não pensar em nada. Não pensa, vai fazendo. Então, você precisa fazer o contrário dela, que é o quê? Pensar, né? Opa, peraí, deixa eu pensar no lado da outra pessoa. Peraí, deixa eu pensar na situação, deixa eu pensar no contexto, deixa eu pensar, né, nas minhas atitudes. Será que eu realmente estou certo? Para e pense, certo? A impulsividade, ela te propõe que as emoções comandem, né? Que as emoções dominem você. Então, é preciso que o espírito comande e não as emoções. Vamos lá que você vai entender, tá? E se necessário for, saia da situação, fuja da situação. Se está muito difícil você controlar, você dominar as tuas emoções, saia correndo dali para você não cometer cagadas, né? Coisas que podem ter consequências bem ruins na tua vida, tá? Outra coisa, ter espírito fortalecido, gente, né? Aqui eu falei, ao invés de deixar as emoções comandar, deixar o espírito comandar, né? E para o espírito comandar as emoções, ele precisa estar forte, ele precisa estar fortalecido. E da onde que eu tô tirando isso? Eu estou tirando isso de Gálatas 5, versículo 17 até o versículo 25. E, gente, se você tem uma biblinha aí na mão, abre Gálatas, vai lá, tá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois de 1ª, 2ª Coríntios, tá? E eu quero ler isso aqui com você, porque é importante você saber da onde que eu tô tirando isso aqui, né? Esse pensamento, essa reflexão. Então vamos lá. Pois a carne luta contra o espírito. Olha só. E o espírito contra a carne. Porque eles são opostos, né? Um ao outro. De sorte que não façais as coisas que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, então assim, se você é guiado pelo Espírito, você não vai estar debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são... Então, aqui ele vai falar uma lista de coisas que quando você tá na carne, quando você tá agindo pelas suas emoções, é o que você vai fazer. Então, aqui ele fala... fornicação, né, que tem a ver com imoralidade sexual, impureza, lascívia, que também tem a ver com imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, né, discussãozinha, briguinha, ciúmes, ira, facções, dissensões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa. Tudo isso é coisa que é obra da carne, obra das emoções, certo? E por que não dizer até obra algumas coisas aqui, obra da impulsividade, né?
Então aqui, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, tá? Então assim, olha o peso disso, né? Se a gente não busca transformação, se a gente não busca dominar as nossas emoções, se a gente não busca transformar as nossas falhas, a gente pode perder muito mais do que um casamento, do que uma amizade, do que um relacionamento familiar, do que um emprego, né? A gente pode realmente perder o reino de Deus, né? Continuando lá. Mas o fruto do Espírito. Então a gente viu as obras da carne, agora a gente vai ver, né, o que vem do Espírito. Caridade, em outras versões, amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, as suas cobiças. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. Gente, o que acontece? Nós, seres humanos, nós somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo, tá? Somos divididos em 3 partes. E espírito é a parte do nosso ser quando que Jesus habita ali, né? É a parte do nosso ser quando a gente entrega a nossa vida a Ele, é a parte que está relacionada ali com Ele, é a parte que está intimamente ligada com o Espírito Santo de Deus, tá? E quando o nosso espírito ele tá vivificado, né? Quando o nosso espírito Jesus habita ali nele, o Espírito Santo habita ali nele, eu sou guiada a fazer a vontade de Deus, né? Se o Espírito Santo não habita no meu espírito, que, né? Isso pode acontecer, não é todo mundo que tá aí na Terra que o Espírito Santo habita na pessoa, né? A pessoa ela tem que se abrir para isso. Então, assim, se o Espírito Santo habita no meu ser, em mim, no meu espírito, ele vai me direcionar para as vontades de Deus, porque as vontades de Deus é que são boas, né? As vontades de Deus é que são perfeitas. As minhas vontades, elas podem me satisfazer, só que muitas vezes as minhas vontades são egoístas, as minhas vontades não são boas, né? Então é isso que acontece, certo? E em Gálatas aqui, que a gente acabou de ler, diz que o espírito ele vive em guerra, né, contra a carne, que eles têm desejos opostos, certo? E quem que é a carne, né? A gente falou tanto de carne ali no versículo. Quem que é a carne? A carne é as outras 2 partes, né? Então a gente tem o espírito e a carne é a alma e o corpo, né? O que é a alma? A alma são as nossas emoções, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, tá? Isso é a alma, tá? Então carne envolve tudo isso. Então assim, o espírito e a carne eles estão sempre, né, tendo um embate ali, porque a carne, o meu corpo quer fazer uma coisa, né? As minhas emoções querem fazer uma coisa e o espírito tá querendo fazer outra coisa, tá querendo te levar para um outro caminho, para um outro pensamento, uma outra forma de vida aí, tá? E bom, continuando lá então, e nesse texto nós somos direcionados, né, a deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. E o texto ele é muito claro, né, em relação às atitudes que vêm das nossas emoções, né, e as que vêm de um espírito guiado pelo Espírito Santo. E, gente, quanto mais as minhas emoções elas estiverem tratadas, menos elas vão predominar na minha vida, né? Então, assim, como que eu vou tratar as minhas emoções? Primeira coisa, gente, é andar com Jesus, é andar com Deus. Lá, o último versículo que eu li de Gálatas não fala: viveis em espírito e andeis
em espírito, é isso, a gente precisa andar com Jesus, tá? E dessa forma a gente vai tendo o nosso caráter ali lapidado, tá? O nosso caráter mais semelhante com o caráter de Cristo, que é perfeito. E em determinadas situações, em determinados casos, né, é interessante ter o acompanhamento de um psicólogo, ter um acompanhamento de um psiquiatra também, tá bom? E, gente, eu tô falando isso por experiência própria, porque eu fui uma criança impulsiva. Na minha adolescência, então, nossa, meu Deus, nem se fale, né? Eu adolescente, eu era pura impulsividade. Passei a fase da adolescência, então aquilo não era algo da minha adolescência, aquilo era algo do meu temperamento, né? Porque mesmo na fase adulta, eu era impulsiva. Só que comecei a andar com Cristo, comecei a buscar Jesus, a deixar Jesus guiar a minha vida. E as minhas emoções, elas foram sendo dominadas, a minha impulsividade, ela foi ficando fraca, ela foi se enfraquecendo, até que chegou a um ponto em que eu tinha total controle em relação a essa impulsividade, né? Então, assim, hoje em dia, eu não me considero uma pessoa impulsiva. Claro que, assim, é necessário a gente ter uma vigilância, mas eu não me considero mais uma pessoa impulsiva, né? Isso flui até de forma natural. Quando eu percebo que eu sou confrontada, quando eu percebo que vem alguma coisa que me cutuca ali, que mexe com as minhas emoções, eu paro, eu penso, eu busco agir não conforme o que eu tô sentindo, mas conforme a palavra de Deus me instrui a agir, conforme o que o meu espírito me instrui a agir, e não conforme aquilo que a minha carne me direciona a agir, né? Então, gente, hoje a impulsividade, que era algo que fazia parte do meu temperamento, ela já não faz mais parte de mim, né? Então, hoje eu consigo agir naturalmente, com calma diante de uma situação, eu consigo agir, procurar pensar, né, antes de tomar algumas decisões. Então, assim, se eu conseguir, você também pode conseguir, né? Eu tenho certeza disso, seguindo aí os passos que eu coloquei aqui nesse vídeo, né, pra gente conseguir lutar contra essa impulsividade. E aí, lembrou de alguém também impulsivo? Então manda lá para essa pessoa, ajuda essa pessoa, né, a melhorar, a transformar isso na vida dela, tá certo? Deus abençoe vocês. Tchau, Clé!